A Ilha Mal Assombrada. Conto escrito por Agmael Lima. Anísio Augusto, um grande amigo meu, músico em horas vagas, e também amante da natureza, é gostador de pescarias e de acampamentos. Costuma aproveitar os períodos de veraneio para fugir dos marasmos do cotidiano, acampando em várias ilhas do grande lago de Tucuruí. Vai sempre na companhia de amigos, e assim executa o seu passatempo preferido, que é pescar. Uma das ilhas que ele costuma frequentar, fica localizada próxima à localidade Volta Redonda, na zona rural de Nova Ipixuna. Trata-se de uma ilha abandonada há muitos anos. Ninguém mora lá faz tempo, pois segundo o que dizem, aquele lugar aparentemente paradisíaco durante o dia, quando chega a noite, se transforma num ambiente fantasmagoricamente sinistro. Está infestado de assombrações, e tais relatos sobrenaturais vivenciados por várias pessoas, são responsáveis para que aquela ilha continue abandonada há tanto tempo. Anísio Augusto, na companhia de seu Norberto, seu grande companheiro de pescaria, e ignorando os avisos dos moradores da região, resolveu acampar na famigerada e solitária Ilha Assombrada. A intenção dos mesmos era passar uma semana acampados, tomando banho, pescando e se divertindo naquele lugar aparentemente paradisíaco. Ao chegarem na Volta Redonda, alugaram uma rabeta e navegaram até a ilha. Quando lá chegaram, já se passava das 17 horas, o sol ainda ofuscante, já se declinava no horizonte, iniciando o seu diário mergulho suicida, para em seguida desaparecer, na escura e abissal boca da noite. Tudo estava aparentemente tranquilo. Desembarcaram suas tralhas e saíram em busca de um local para montar as barracas, para guardarem suas coisas naquela noite. Assim que começaram a desbravar a ilha, perceberam que ali havia um antigo pomar frutífero, com abacateiros, ingazeiros, pés de manga, de cupuaçu e de jaca. Os dois decidiram sair em busca de troncos e galhos de árvores, para fazer uma fogueira, e assim afugentar as muriçocas, bem como amenizar o causticante frio noturno, que certamente não tardaria a vir. Os dois notaram que no meio daquele velho sítio, também havia as ruínas de uma decadente casa de madeira, casa esta, que certamente serviu de moradia para os antigos moradores dali. Com a promessa que no dia seguinte eles desbravariam melhor aquela ilha, construíram uma fogueira, armaram uma pequena barraca de lona para guardarem as tralhas que traziam, e por fim amarraram as suas redes entre as ruínas do velho casebre, e um engalhado pé de cupuaçu. Prepararam um forte café, o qual foi servido acompanhado com paçoca de carne seca. Em seguida, cansados, deitaram em suas redes, admirando as estrelas cintilantes, que enfeitavam aquela noite sem lua, e assim adormeceram, ao som melodiosamente sinistros, dos vadios e barulhentos pássaros noturnos. Em plena madrugada sombria, os dois acordaram apavorados, suando frio e ofegantes. A fogueira havia se apagado, a brisa noturna singrava lentamente, acompanhada de uma constante friagem, que era capaz de congelar a alma. Perceberam ainda, que as suas redes estavam desamarradas, e seus corpos se encontravam caídos, deitados sobre as folhas mortas, que cobriam o frio chão daquela ilha. Ambos não encontraram nenhuma explicação, de como eles foram parar naquela situação. Mesmo amedrontados, reacenderam a fogueira, levantaram as suas redes novamente, e como antes, trataram de dormir, ignorando aquele acontecimento. Porém mais tarde, acordaram novamente deitados sobre o chão, os punhos das duas redes, repetindo a cena de antes, estavam desamarrados. Porém mais uma vez, eles não entendiam o fato, de como eles foram parar sobre o chão, sem que eles sentissem, ou percebessem a queda. Anísio e Norberto, pela terceira vez amarraram as suas redes, e acenderam a fogueira, porém não conseguiram dormir. Ficaram ali tentando buscar uma explicação para o episódio que vivenciaram.
De repente, ouviu-se um assustador grito sinistro. Os dois pensaram se tratar do canto fúnebre, de uma assombrosa rasga-mortalha, pássaro agourento muito comum na região. Porém em seguida, os dois aventureiros passaram a ouvir passos, anunciando que alguém além deles estava naquela ilha, andando por sobre as folhas caídas daquele velho pomar. Em seguida, acompanhado de um riso sinistro, uma voz cadavérica de mulher começou a ser ouvida. A fantasmagórica criatura apareceu diante deles. Possuía um corpo esquelético coberto por um longo vestido branco, as órbitas faiscantes, os cabelos longos e mal zelados. Uma criatura apavorante que mais parecia a reencarnação da apocalíptica besta-fera. Aquela assombrosa mulher revelou em alto e bom som que aquela ilha lhe pertencia, e que os dois aventureiros não eram bem-vindos ali. Que eles fossem embora no dia seguinte, caso contrário, ambos sofreriam ali consequências terríveis e desastrosas. Em seguida ela soltou um riso funéreo, e desapareceu misteriosamente no meio da escuridão. Anísio e Norberto tiveram muito medo ao presenciar aquela cena. O temor era tamanho, que os dois deitaram numa mesma rede, e encostelados um ao outro, apavoradamente esperaram o dia amanhecer. Assim que amanheceu, sem perder tempo desarrumaram a barraca, juntaram as suas coisas, e saíram de lá, o mais depressa possível. Tão assombrados estavam os dois, que fugiram da ilha, sem sequer olhar para trás, e nunca mais voltaram àquele lugar. Sem entender aquele mistério, chegaram à localidade Volta Redonda. Contou o ocorrido a um antigo morador de lá. O tal habitante revelou que há mais de 30 anos, aquela ilha se encontrava abandonada. Disse ainda que antes, aquele lugar havia pertencido a uma viúva, que morou sozinha ali, solitária por várias décadas. Contou ainda que aquela senhora não possuía parentes na região, e também não tinha muitos amigos. Plantava e colhia, criava alguns animais, e praticamente só consumia o que produzia na ilha, e só vinha na vila, quando a mesma precisava comprar alguma coisa que não conseguia produzir. Porém, em um determinado momento, que não foi especificado por aquele homem, os moradores, percebendo que aquela solitária mulher não aparecia na vila há alguns meses, então juntaram algumas pessoas, e trataram de ir até a ilha, para ver se conseguia notícias da velha viúva. Quando lá chegaram, chamaram por ela, porém não obteve nenhuma resposta da mesma. Continuaram as buscas, porém só encontraram uma ossada humana, debaixo de um cupuzeiro, que estava plantado em frente à casa daquela mulher. Sugeriram que aquele monte de ossos pertencia à senhora dona daquele lugar, que supostamente havia sofrido algum mal súbito, e sozinha acabou falecendo ali, sem que tivesse tempo de encontrar socorro. Em seguida aqueles homens ajuntaram um monte de ossos, rezaram em favor da alma da falecida, e enterraram ali mesmo naquele sítio os restos mortais daquela infeliz mulher. Desde então, aquela ilha passou a ser palco de manifestações fantasmagóricas. Várias pessoas tentaram morar por lá, porém ninguém conseguiu ficar ali por muito tempo, devido aos mistérios e visagens que por lá aparecem, e acabam assombrando aquela ilha, um lugar lindo e paradisíaco durante o dia, porém horripilantemente assombroso durante a noite. Para o vídeo de hoje: A Moça que Dançou com o Diabo. Um conto escrito por Agmael Lima. Meu padrinho Deraldino, no qual eu o chamava carinhosamente por Padim Nego, relatou-me certa vez, que num longínquo tempo atrás, uma moça muito bonita e atraente, morava com o seu pai e a sua mãe, numa pequena cidade do interior baiano. Chamava-se Madalena, adorava dançar, e de vez em quando, organizava bailes na sua residência.
Apesar de Madalena ter nascido numa família tradicionalmente católica, ela não costumava obedecer aos costumes religiosos que seus pais professavam. Era uma moça desobediente, fazia o que bem queria, e não costumava ouvir conselhos de ninguém. Certa vez, Madalena inventou de organizar um baile em plena Semana Santa, que para os católicos é um tempo povoado de superstições, onde muita gente conserva os hábitos e as tradições antigas com muita cautela e respeito. Tais crendices possuem caráteres religiosos, têm atravessado séculos, e em muitos lugares, não perdeu força diante das evoluções sociais. Acreditam que em tempos quaresmais, os espíritos zombeteiros andam livres, atentando e tentando o povo. Ignorando as tradições, Madalena seguiu com o seu plano, organizar e realizar um baile festeiro em plena Sexta-feira Santa, o dia em que se celebra o ápice da Quaresma. Este dia, segundo os costumes católicos, é dia de completa resignação à fé, pois se trata de uma data a se lembrar do sofrimento de Jesus Cristo no caminho do Calvário, até a sua crucificação e morte, ou seja, fazer uma festa em um dia tão simbólico era um pecado imperdoável. Os pais de Madalena, por serem muito religiosos, foram contra aquela festa. Quando seu pai foi conversar com ela, acerca dos perigos que poderiam acontecer, se ela fosse levar aquela ideia à frente, Madalena simplesmente falou: "Homem quá! E eu lá tenho medo de nada que ande, que voe ou que rasteje. Vamos festejar sim, Jesus Cristo vive no céu, e nós aqui vamos dançar e festejar até o dia amanhecer." Depois disso, Madalena, afrontando seus pais, convidou a todos os festeiros da cidade para aquela festa. Mais ou menos às 9 horas da noite, a casa já estava cheia de convidados, que ao som de sanfona, a bumba e pandeiro, festejava-se embebedando naquele antro de profanidade. De repente, um dos convidados chamou a atenção dos olhos de Madalena. Era um rapaz desconhecido, porém muito elegante e belo, trajando um terno escuro, um chapéu de boiadeiro, botas longas, adornadas de um reluzente par de esporas. Aquele homem, sem demora, logo passou a cortejar a dona da festa. Ambos começaram a dançar, o que passou a incomodar os outros festeiros, já que Madalena parecia ter escolhido aquele desconhecido para dançar somente com ele durante aquela noite. Porém, em um determinado momento da madrugada, depois de muitos olhares contrários, e já cansados de dançar, o distinto rapaz resolveu se despedir de Madalena. Com um gesto cortês e educado, levantou o seu chapéu, o que acabou revelando uma coisa terrível, que foi visto por todos os presentes naquela festa. O tal gesto de levantar o chapéu revelou que na cabeça daquele rapaz havia um pontudo par de chifres. Ele era o próprio diabo, que veio àquela festa comemorar com todos eles. Depois daquela cena, o diabo, em meio a uma nuvem de fumaça, desapareceu dali, e todos os presentes na festa mergulharam em profundo pânico, gritaria, histeria e tumulto. Depois daquela noite, Madalena nunca mais foi a mesma. Reza a lenda que sua pele começou a apodrecer nos locais onde o diabo a havia tocado. Ela acabou enlouquecendo e morreu alguns meses depois, com o corpo coberto de chagas. Seu corpo foi sepultado no cemitério local, porém, os moradores daquela cidade afirmam que depois de alguns meses, não encontraram mais o túmulo de Madalena. É uma história intrigante. É como se a catacumba da moça
tivesse sumido do nada. Segundo Padim Nego, para os mais supersticiosos, Madalena teria sido levada de carne, osso, e sepultura e tudo, diretamente para o inferno, e lá, ela estaria pagando caro, por profanar as leis sagradas. A Moça Fantasma do Carnaval. Conto escrito por Agmael Lima. A Quaresma é um período de 40 dias, começando na quarta-feira de cinzas e vai até o domingo de Páscoa. Para os católicos, durante esse período, os cristãos dedicam-se à reflexão e à conversão espiritual, se recolhendo em oração e penitência para lembrar os 40 dias passados por Jesus no deserto. Durante esse período, os fiéis se sentem mais expostos aos males, mais sujeitos aos ataques do inimigo, mais propícios às seduções dos espíritos satânicos. Segundo os antigos, a Quaresma é tempo de bruxas e lobisomens, bem como assombrações e almas penadas. O baile de carnaval é um evento divertido, e muitos participam com entusiasmo. Porém, há muito medo por parte dos supersticiosos, especialmente na última noite, no caso, na noite de terça-feira, pois a Quaresma começa à meia-noite, e se acredita que criaturas horríveis e sobrenaturais vagam para assombrar os foliões que insistem em permanecer cultuando a festa da carne. Segundo os antigos, no último dia de carnaval, o diabo costuma aparecer nos salões ao final do baile. Quando eu era pequeno, no interior, morria de medo do universo quaresmal, pois foi-me ensinado que nesse período, o Satanás andava solto no meio do mundo, aprontando as piores peripécias, atentando e tentando as almas penitentes. Muitos causos me foram contados acerca de tudo isso, porém um caso que nunca vou esquecer, me foi contado pelo meu tio Joaquim, um católico muito devoto e fiel à sua fé. Tio Joaquim contou-me certa vez, que quando ele ainda morava no estado baiano, que um rapaz muito festeiro chamado Sivaldo, turista que visitava uma determinada cidade, resolveu ir a um baile numa noite de terça-feira de carnaval. Segundo ele, a festa estava muito animada. Muita folia e bebedeira, onde os foliões em completa euforia festiva, marcava o compasso daquela última noite carnavalesca. Depois de algum tempo naquela festa, Sivaldo conheceu uma moça muito bonita, de beleza incomparável, que na visão do rapaz citado, talvez fosse a mais bela mulher presente ali naquela noite. Porém aquela mulher, demonstrava em seus olhos profunda tristeza, estava num canto sozinha, o que era coisa incomum, para aquele momento. Sivaldo, hipnotizado pela beleza surreal daquela moça, a convidou para dançar. Intrigado, o rapaz a questionou acerca de tanta tristeza numa festa tão alegre. Mas a moça, de poucas palavras, não lhe proporcionou nenhuma explicação justificável. Sivaldo, sem querer incomodar aquela estranha mulher, desistiu do interrogatório. Dançou sem parar com ela, até que à meia-noite, ela disse que não mais poderia continuar ali, pois precisava urgentemente voltar para sua casa. O rapaz festeiro não fez questionamentos, porém ofuscado com a beleza e admirando o comportamento daquela moça, Sivaldo ofereceu companhia até a casa da mesma, já que era muito perigoso uma mulher trafegar sozinha tão tarde por aquelas ruas. Ao saírem daquele local festivo, a brisa da noite fazia aquela moça estremecer de frio, e aquela jovem completamente arrepiada,
abraçou Sivaldo, que prontamente, muito educado, ofereceu a ela sua capa, na qual ela se vestiu agradecidamente. Naquele início de madrugada, os dois abraçados, trafegaram a pé por aquelas ruas, até que pararam diante de uma casa onde a moça parou e disse que morava ali. Os dois então se despediram num demorado abraço. Em seguida, ela abriu o portão e sorriu, não falou mais nada, e entrou em casa. Porém, devido ao entusiasmo, Sivaldo esqueceu de pegar a sua capa de volta. No dia seguinte, acordou, e ao tomar café no hotel onde se encontrava hospedado, Sivaldo se lembrou da capa, e então resolveu ir até a casa da moça que ele tinha conhecido na festa, buscar a sua vestimenta. Seria uma desculpa e tanto para ele voltar a vê-la, conhecer a sua família, e quem sabe iniciar um romance com ela. Já era perto do meio-dia, quando Sivaldo chegou à casa. Bateu à porta, e então foi recebido por um senhor de idade avançada e muito triste. Naquele momento, o rapaz percebeu que não havia perguntado o nome da moça na noite anterior. Porém, perguntou se aquele senhor era o pai de uma moça que morava naquela casa. Grande foi a surpresa de Sivaldo quando ouviu da boca daquele ancião, que naquela casa não morava moça nenhuma. O jovem insistia dizendo que morava sim, pois na noite anterior, ele teria vindo com ela de um baile de carnaval, e ela havia entrado naquela casa em plena madrugada, dizendo que essa casa seria dela. E continuou dizendo que inclusive havia emprestado a sua capa para ela, porque estava fazendo muito frio, e como ela tinha esquecido de devolver, ele estava ali justamente para buscar a sua capa. O ancião insistia em falar que aquele jovem estava enganado. Talvez ele tinha errado de endereço. Porém, ao abrir um pouco mais a porta, Sivaldo pôde olhar para dentro da casa, e viu o retrato da referida moça na parede. Então, apontou para a moldura e disse que a moça na qual falava, era a mesma moça emoldurada naquele retrato. Com cara de espanto e surpresa, aquele senhor revelou que aquela moça da fotografia era sua filha Marinalva, porém não tinha como ela ter vindo com ele da festa, já que fazia mais de 10 anos que ela foi assassinada, enquanto voltava sozinha de madrugada, depois de uma festa de carnaval. Sivaldo ficou extremamente surpreso, pois não tinha como acreditar naquilo tudo que ele tinha ouvido, da boca daquele senhor. Naquele momento, também muito surpreso, aquele velho senhor se ofereceu para levar Sivaldo ao túmulo da filha no cemitério, para que assim ele pudesse tirar as suas dúvidas. Ao chegarem ao túmulo da moça, Sivaldo notou o retrato da mesma cravado na lápide. Porém, a maior surpresa que ambos tiveram foi notar que a capa do rapaz estava em cima da catacumba da falecida Marinalva. Depois disso, Sivaldo, juntamente com o pai de Marinalva, rezou em favor da alma dela. Ficaram em silêncio por ali um bom tempo. Em seguida pegou a sua capa de cima da sepultura da moça, e saíram daquele cemitério o mais rápido possível. Sivaldo nunca mais voltou naquela cidade, muito menos pernoitou em festas de carnaval, acreditando que o acontecimento ocorrido com ele foi devido mesmo ter festejado em noite inoportuna, ou seja, na noite que se inicia a quaresma. Quanto a Marinalva, segundo o que me disse tio Joaquim, ela costuma vagar no período carnavalesco, à procura de homens para seduzir. A mulher do pau do brefo.
conto escrito por Agmael Lima. Na saída da cidade de Nova Ipixuna em direção a Marabá, próximo à ponte do Rio Encantado, existe uma árvore na beira da pista, um pé de taperebá, também conhecido como cajá, que além de fornecer seus frutos, também serve de sombra a várias pessoas que costumam ficar ali, à espera de conseguir caronas em algum veículo que passa pela PA 150. Por isso recebeu o nome de Pau do Brevo, para justificar a presença de pessoas ali pedindo carona. Só para justificar, brevo é um termo utilizado pelos moradores da região para definir uma situação de necessidade, pobreza ou miséria, ou seja, se uma pessoa está sem dinheiro, essa pessoa está brefada ou de brevo. Porém, essa árvore é também famosa por outra situação. Há relatos de dezenas de moradores que já disseram que ao passar pelo Pau do Brevo à noite, puderam notar ali a presença de uma mulher misteriosa vestida de branco, em pé debaixo da árvore, como se tivesse à espera de alguma carona. São muitos os relatos, porém quero aqui relatar um caso acontecido com o meu pai Fidelcino, conhecido como Dedé, que numa noite ao voltar montado a cavalo para sua fazenda, teve um encontro com a referida mulher do Pau do Brevo. Meu pai contava que numa noite de domingo, ainda nos anos 90, montado no seu cavalo boêmio, voltava sozinho da cidade para sua residência na zona rural. No relógio já se passava das 23 horas, e por isso ele estava com muita pressa de chegar em nossa casa. Ele falou que ao passar próximo ao famoso Pau do Brevo, notou que em pé debaixo daquela árvore, estava uma mulher muito bonita. Ela se trajava vestida na cor branca, e parecia estar ali esperando por alguma pessoa. Ao passar próximo dela, meu pai ouviu: "Boa noite, senhor. Estou aqui desde a boca da noite, na intenção de conversar com algum viajante desta estrada, mas até agora ninguém parou para me ouvir." Ao ouvir isso, meu pai resolveu descer do cavalo para atender aquela linda mulher que clamava por sua atenção. "Mas quem é a senhora e por que está aqui sozinha?" A mulher lhe respondeu: "Eu não moro mais aqui, mas já morei há muitos anos. Como as coisas aqui ficaram tudo diferente, estou precisando obter algumas informações do senhor." Nisso meu pai se aproximou daquela mulher e notou que as vestes brancas dela reluziam debaixo da luz da lua. Como estava bem próximo dela, meu pai resolveu tocar o seu vestido na altura do ombro. Grande foi a surpresa dele quando notou que no local onde seus dedos a tocaram, a roupa desfarelou como se fosse feito de cinzas. "Nossa Senhora! Por que a sua roupa se desmanchou ao toque dos meus dedos?" Então ela respondeu: "Não fique impressionado, meu senhor. Essa roupa está enterrada comigo há mais de 20 anos. Surpreso o senhor deveria ficar, se acaso ela ainda tivesse intacta como estava há 20 anos quando fui sepultada." Logo após essa declaração, a fantasmagórica mulher soltou uma gargalhada sinistra e desapareceu sem deixar vestígios. Depois disso meu pai concluiu que aquela mulher na verdade se tratava de uma alma penada que ainda não tinha encontrado a paz de espírito no pós-vida, e que estava ali simplesmente para amedrontá-lo. Em seguida, meu pai a montou em boêmio e saiu em disparada amedrontado por causa do que tinha acabado de presenciar. Depois desse episódio, meu pai nunca mais inventou de andar fora de hora, temendo encontrar com os seres misteriosos que perambulam madrugada adentro.
minha tia voltou do além para pedir oração. Conto escrito por Agmael Lima. É do costume das pessoas mais velhas não permitir que 2 ou mais filhos se casem no mesmo dia, principalmente se tais enlaces acontecerem entre 2 irmãos com 2 irmãs e vice-versa. De acordo com as tradições antigas, casamentos assim devem acontecer em datas diferentes, pois se acaso esse costume vier a ser quebrado, um dos matrimônios não durará muito tempo. De acordo com as crendices ancestrais, os casais que se unem desobedecendo tais regras, estão assinando a sentença que os condena a sofrer penalizações catastróficas nos seus casamentos, como separação ou até mesmo com a morte de algum dos recém-casados, pouco tempo depois da cerimônia. Apesar do aviso baseado na cultura popular, muitos pais, talvez por não se atentarem ou desacreditarem nas crendices do senso comum, acabam permitindo que os filhos se casem nessas condições. Não quero aqui questionar a veracidade ou não dessa antiga tradição, porém quero relatar um fato ocorrido dentro da minha família que faz com que a gente tenha motivos concretos para não desobedecer a tal costume. Em meados dos anos 70, meu pai Fidelcino namorava com a minha mãe Luzia, enquanto que ao mesmo tempo seu irmão Fidolino namorava com a minha tia Emília, ou seja, eram 2 irmãos namorando 2 irmãs. O tempo passou e os 2 casais fizeram o plano de se casar. Ambos os rapazes pediram a mão das moças no mesmo dia, e assim que receberam o sim, já se trataram de marcar a data do casamento, ficando determinado que se casariam no mesmo dia e no mesmo local. Apesar do aviso de algumas pessoas em relação à crendice, o casamento duplo aconteceu no dia 27 de janeiro do ano de 1977, na recém-formada vila de Nova Ipixuna. Nesse dia os meus avós Zeca Rapaz e Carolino, esbanjando orgulho e felicidade, ofereceram uma grande festa com muita comilança, bebedeira e dança para os seus amigos, parentes, compadres e vizinhos. Passaram-se alguns meses depois das núpcias e os casais continuavam muito felizes. Ambas as mulheres já se encontravam grávidas, o que aumentava a felicidade dos mesmos. Tudo transcorria muito bem até que Emília, uma das recém-casadas, foi acometida de malária e hepatite, doença muito comum na época. Devido às complicações das 2 enfermidades, ela acabou falecendo grávida com 5 meses de gestação no dia 15 de agosto do ano de 1977, apenas 6 meses e alguns dias após o seu casamento. Para muitas pessoas, tal acontecimento ocorreu devido à não obediência dos meus avós em ter permitido que ambos os casais tivessem se casado no mesmo dia. Depois do sepultamento da tia Emília, episódios assustadores começaram a ocorrer na casa dos meus pais. Segundo a minha mãe Luzia, depois do falecimento da tia Emília, vários acontecimentos sobrenaturais começaram a ser notados na nossa casa. Ela conta que quando chegava o horário noturno, ela não conseguia dormir devido aos passos, assovios e gritos que se ouvia ao redor da casa. Era comum também ouvir barulho de perdas sendo arremessada no telhado da casa, bem como vasilhas que eram jogadas ao chão da cozinha. O que tornava aqueles acontecimentos mais estranhos era o fato de que quando ela, em companhia de meu pai, ia até a cozinha ver o que havia sido derrubado, eles não encontravam nada caído no chão. Tal situação deixava meus pais completamente assombrados e mergulhados num temor incontrolável. Eles chegaram inclusive a dormir por várias noites nas casas de alguns vizinhos.
Outras vezes eles chegaram a pedir que o meu avô Carolino fossem dormir em casa com eles. Porém, na noite em que o meu avô os fazia companhia, nada sobrenatural acontecia. Já fazia mais de um mês desde que a tia Emília falecera, porém, as cenas sobrenaturais insistiam em acontecer no lar dos meus pais. Depois de muitas noites sem dormir devido ao medo que sentiam, meus pais adormeceram. Porém, quando chegou a madrugada, minha mãe acordou assustada com a presença da alma da tia Emília aos pés da sua cama. Ela parecia estar aflita. Demonstrava no olhar um gesto de tristeza, como se implorasse por algo que só a minha mãe pudesse fazer por ela. Mesmo assustada, minha mãe teve uma conversa com a sua falecida irmã. Emília, eu não aguento sentir mais tanto medo, minha irmã. Me diz se a sua alma está precisando de alguma coisa no além-túmulo. Sabe, minha irmã, desde que morri para o seu mundo, nunca mais encontrei paz para o meu espírito. Os sustos que a minha alma tem provocado em vocês é simplesmente para te chamar a atenção para que você me faça um favor. Diga, Emília, farei o que tiver ao meu alcance. Pois se depender de mim, a sua alma conseguirá sossego. Sabe, Luzia, quando eu percebi que ia morrer, me lembrei daquilo que nos foi avisado, e por isso morri sem perdoar vocês e nossos pais, por terem aceitado que a gente se casasse no mesmo dia. Minha querida irmã, muito me arrependo por também ter aceitado tal propósito. Confesso que se tivesse como voltar no tempo, eu faria de tudo para ser diferente do que foi feito. Mas me diga, irmã, o que eu poderei fazer para que você encontre a luz eterna? Quero que você vá à igreja, procure o padre, conte a ele a minha história e depois pede para que ele reze uma missa em favor da minha alma. Só assim serei por Deus perdoada. Depois dessa conversa, tia Emília desapareceu. Minha mãe chorou desesperadamente, lamentando toda aquela situação que de certa forma fazia ela também se sentir culpada. No outro dia, acompanhada de meu pai, ela foi à capela de São Francisco de Assis, relatar o que sucedera ao padre Humberto, que naquela época, era pároco em Nova Ipixuna. A missa foi rezada alguns dias depois e contou com a presença da maioria dos membros das famílias dos dois casais, além de amigos e vizinhos dos mesmos. Depois da data da cerimônia, nunca mais os meus pais relataram ter ouvido ou visto rumores sobrenaturais na sua casa. Foi como se aquela missa rezada pelo padre Humberto tivesse servido de luz para que tia Emília enfim tivesse encontrado a paz para o seu espírito.